No vídeo de hoje a gente vai fazer um estudo de caso, onde a gente vai analisar o que está ocorrendo com o termo NAT na classe 41. Recentemente a gente viu a NAT Finanças falando sobre o que estava ocorrendo e do outro lado tínhamos a Natália Cury também colocando o posicionamento dela sobre o que estava ocorrendo. E com base no que elas apresentaram e com base no que tem no sistema do INPI, eu trouxe aqui para a gente poder analisar e você, empreendedor, poder olhar para esse caso e ver como lidar no caso de uma situação como essa. Porque nesse caso, infelizmente para as duas, elas vão ter que coexistir, já que as duas se chamam Natália, ok? Só que, como veremos, uma se posiciona de uma forma e a outra de outra forma, ok? Então vamos aqui para a tela para vocês terem uma ideia do que a gente vai ter durante essa análise de caso. A gente primeiro vai começar ali sobre algumas ponderações que eu quero fazer, posicionamento, vamos ver a timeline, vamos ver o que causou toda essa treta, toda essa confusão e algumas lições que a gente pode tirar disso para as nossas vidas empresariais e também, se a gente trabalha com isso, o que a gente tem que ficar atento, ok? Então vamos lá. Recomendação. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é justamente para um termo para vocês começarem a se familiarizar com isso, que é gestão de marca. Você gerir a sua marca, fazer gestão de crise, seja o que for, mas você precisa gerir a sua marca. Por quê? Não adianta você ter uma marca se você não tem exclusividade. A gente vai bater nessa tecla até o final, porque no caso aqui a gente tem um problema no nome e a gente vai falar sobre a particularidade desse perfil de nome mais para frente. Então, tenha isso em mente. Você, como dono de marca, você precisa gerir a sua marca. Logo, você precisa fazer oposição a marcas que são parecidas? Sim. Você tem essa prerrogativa na lei? Sim. A outra pessoa pode achar ruim? Pode. Se ela achar ruim, você não pode fazer nada, porque é uma prerrogativa sua. Então, no processo, já é previsto 60 dias para que terceiros possam se opor ao seu processo e, caso isso ocorra, você tem 60 dias para se manifestar. São as regras do jogo. Então, no momento que você decide registrar uma marca, essas são as regras do jogo. Não tem perseguição, ok? Então, isso aqui é regra do jogo. Se alguém fez oposição, se alguém pediu nulidade, está dentro do jogo. Se tem má fé ou não no pedido, aí é outra coisa. Mas o fato de depositar um pedido, depositar uma nulidade, está dentro da regra do jogo. Para analisar se tem má fé ou não, tem que analisar o teor. Aqui eu não estou analisando os teor das petições de nada, aqui a gente vai analisar a estratégia como um todo. Se os documentos forem publicados, a gente consegue depois analisar isso, mas de antemão aqui a gente vai fazer uma análise diferente, uma análise macro de toda a situação. Nesse ponto, eu já chamo a atenção para um segundo detalhe. Quando você estiver falando sobre registro de marca, proteção marcária ou proteção de qualquer ativo, retire o emocional, trabalhe com o racional. Por quê? Registrar marca, registrar patente, registrar o que for, não é emocional. Você tem que olhar para aquilo, ter uma visão estratégica para ver se faz sentido ou não, ok? Porque muitas vezes um termo ou uma expressão que faz sentido para ti, como proteção marcária, para mim não faz sentido. E a gente atua no mesmo segmento e você vai poder usar aquele termo, aquela expressão como marca, mas para mim não faz sentido ter essa proteção. E eu sigo por outro caminho. Ok? Então isso é importante. A proteção, ela reflete o seu negócio, ela tem que proteger o seu negócio. E por que também que é importante você trabalhar o emocional? Não ficar emotivo com essas situações que podem ocorrer. Porque senão, você vai para as redes sociais e aí você vai falar coisas que muitas vezes vai desconectar você dos seus seguidores. Porque o seu consumidor não está nem aí se você tem marca registrada ou não. A marca registrada ela serve para proteger o seu negócio da concorrência. O seu negócio no mercado. Não é para o concorrente, não é para fazer bonito para o cliente. O cliente não está nem aí. Ele se conecta com o seu produto, com o que você entrega. Se está registrado ou não, cara, ele não está nem aí. Tanto é que às vezes ele nem sabe se você tem marca registrada ou não. Ok? Então, tendo isso em mente, a gente vai iniciar agora a parte de análise. Primeiramente, vamos analisar o posicionamento das duas, porque isso é muito importante para que a gente possa compreender as proteções, para ver se faz sentido ou não, para quem que faz sentido e o que poderia ser feito diante dessa situação, ok?
Isso aqui a gente precisa fazer para todos os negócios. Então, você empreendedor, você vai fazer isso no seu negócio. Você vai olhar internamente, vai olhar a concorrência e ver estrategicamente o que vale a pena você proteger ou não. O que você tem ali de expressões que são marcas suas ou não. O que você vai poder usar ou não também. Porque tem termos e expressões que você pode solicitar o registro dela? Pode. Mas você vai ter exclusividade? Não. E aí faz sentido ter um registro de algo que você não vai ter exclusividade? Não. É esse ponto que eu quero colocar na sua mente para você começar a refletir. Porque a gente tem grande depósito de marcas que não faz diferença nenhuma no fim das contas. Então, tenha isso em mente, comece a trabalhar essa mentalidade de marca dentro de você e você vai começar a ser mais estratégico nas suas proteções e, além disso, vai ser mais assertivo e vai ter marcas que realmente representam o seu negócio. Show? Bora lá! Posicionamento. Como vocês estão vendo aí na tela, aqui está a imagem do Instagram das duas, né, do perfil do Instagram das duas. As duas têm um grande alcance hoje nas suas redes, tá? Só que cada uma se posiciona de uma maneira diferente. E eu quero trazer isso aqui porque isso aqui é importante. Uma se posiciona em todas as redes, em tudo, como Nath Finanças. Essa é a forma como ela se posiciona. Eu me posiciono como André Silva. Então eu peguei o meu nome, meu sobrenome e posicionei. Ela não, pegou o nome dela inicial, uma abreviação, um apelido, que é isso também é delicado, pega um apelido, juntamente com outro termo e criou essa expressão, Nath Finanças, que não é de uso comum. Se a gente for parar para pensar, a gente não fala Nath Finanças de forma comum. Então isso foge um pouco, então tem assim uma possibilidade de ser vista como uma marca. E é a marca dela, é a forma como ela se apresenta, como se fosse um nome artístico, né? Se a gente for fazer um paralelo para quem é cantor, artista. Então ela criou essa expressão Nath Finanças para representar a profissional, o posicionamento dela no mercado e também as redes, as plataformas dela ali no início de carreira. Ok? Hoje ela tem outras marcas, como a gente vai ver ali, que é a Nath Finanças, a Nath Play, que foi o burburinho por trás de tudo, Nath Estudanças, Nath Empreende e Nath Investe. Tá? E por trás da Nath Finanças tem o CNPJ. O CNPJ é Nath Produções Vídeos LTDA. Então, se você pesquisar no NPI, você vai ver que os primeiros pedidos foi feito na pessoa física, depois ela fez uma transferência de titularidade para a pessoa jurídica. E do outro lado a gente tem a Natália Arcuri. Ela sempre se posicionou dessa maneira. Eu não sei se ela se posicionou em algum momento como Nath Arcuri ou somente Nath. Isso eu não tenho na memória porque eu não seguia ela, tá? Mas eu já tinha conhecimento do nome dela nesse ramo de investimento por conta de toda a trajetória que ela teve nesses anos e junto com a empresa dela, que é a Me Poupe. Então a gente tem aqui o nome Natália Arcuri, nas redes sociais está dessa maneira, boa parte das coisas que eu pesquisei, ela se posiciona dessa forma, então o nome profissional dela também é Natália Arcuri. E isso também pode ser protegido como marca, seja para cursos, treinamentos, seja para escritora, na parte de livros, ok? Então, isso aqui também você tem que dar uma olhada na questão de proteção. No caso dela, quando você tem um nome com um sobrenome bem diferente, você já tem um posicionamento com um nome bem diferente, fica mais a critério se protege ou não. Mas em casos com nomes mais comuns, cara, você não pode perder tempo. Se você está no segmento, você vai se posicionar daquela maneira, protege aquilo como marca para aquele segmento que você vai atuar. Show? E aí, a Natália Arcuri, a pessoa tem a empresa Me Poupe. E dentro da empresa é um guarda-chuva que tem diversas marcas. Então a Me Poupe gerencia todas as marcas que ela possui ali no rol dela de proteção. E aí, diante desses posicionamentos aqui, uma dúvida surge. André, valeria a pena a Natália Arcuri, da Me Poupe, registrar o termo Nath? Se fosse uma orientação minha, eu não recomendaria. Por quê? Porque ela não usa, né? Diante do que eu observei. Não faz uso, não faz sentido. Ela faria isso apenas como uma medida protetiva. Seria uma marca de defesa, uma marca que estaria ali no sistema só para impedir que outros registrassem, gerando custos e uma energia que, ao meu ver, é desnecessária, que ela poderia ser focada em outras áreas.
como o desenvolvimento da empresa ou das marcas que ela já tem consolidada. Então, geralmente eu tenho esse tipo de visão. Eu não costumo orientar o cliente a fazer registro de marca de defesa, tá? Justamente porque isso também vai contra a economia do país, né? Você criar uma marca ali para impedir que outros possam vir usar, isso é delicado. E o INPI também, ele não é a favor dessa prática, apesar de alguns escritórios recomendar, tá? Então, por isso, empreendedor, que você tem que estar atento. Eu pontuei aqui que das dezenas de marcas que ela tem, uma que ela registrou foi esse NAT, só que é NA.TH. E aí, durante a análise, veio aquela dúvida: será que isso foi um erro ou não? Em que sentido? Um erro de digitação? Será que a pessoa digitou o ponto ali sem querer? Será que era para ter esse ponto ou não? Será que essa marca era para ser deferida ou não? Porque quando a gente olha a cronologia dos fatos, a gente observa que há algo um pouco estranho que gera bastante dúvida sobre a questão estratégica de proteção, seja de um lado, seja de outro, tá? E aí, aqui eu estou querendo ser o mais neutro possível nesse sentido, porque tem questionamentos que a gente tem que fazer para ambos os lados. Por que que, diante do que foi falado, não foi feito tal coisa e não foi feito outra? Por que foi feito dessa maneira e não de outra? Então, tudo isso gerou dúvidas e a gente vai trabalhar isso aqui justamente para vocês compreenderem e ter uma visão estratégica sobre esse caso e sobre outros que a gente vai trazer. E aí, diante disso, a gente olha a timeline para poder compreender melhor, de forma macro, a sequência de fatos que foram ocorrendo, quem depositou em determinado momento, quem depositou depois, o que foi acontecendo, e aí começa a ter alguns questionamentos estratégicos. Vamos lá. Se vocês observarem a timeline, a primeira que depositou foi a Nath Finanças, tá? Quando foi em julho de 2020, ela fez o depósito e conseguiu em março de 2021, ela teve a concessão dessa marca. Então ela solicitou ali para cursos e treinamento justamente o que ela faz, no que ela atua. Então ela fez a proteção para o nome profissional dela, certinho. Só que logo depois, um ano depois, né, dela conseguiu a concessão, passou um mês, teve esse depósito aqui feito pela equipe da Nath, em 3 classes, tá? E aí aqui começa uma incoerência estratégica, tá? Porque se teve um problema, como foi exposto nos vídeos delas, por conta de conflito de nome, nesse momento, junto com esse depósito, deveria ter o quê? Um pedido de nulidade do outro. Porque é aquela questão, se você está no mercado há mais tempo, tem provas de uso e tem toda uma gama de fatores ali que pode causar confusão ou associação indevida, não faz sentido você não fazer um pedido de nulidade, ok? Lógico que deveria, naquele momento, quando fosse aqui em 2021, teria que olhar todos esses fatores. Ou mesmo, por que não se fez oposição a esse pedido inicial, mas foi fazer agora no NatPlay? Entende? Quando a porteira já se abriu, foi resolver fazer oposição, aí já era, aí não adianta mais, tem que se fazer antes. Então, gestão de marca, a martelada é no início, porque se o primeiro que aparecer você não martelar, acabou. Depois a porteira se abriu, o INPI vai deixar todo mundo registrar por conta do que está no manual correspondente a elemento desgastado, e dependendo do termo também, se ele for comum, genérico, vai ser uma exceção ao inciso 6º do artigo 124. Então, devido a essas particularidades, você tem que estar em cima. Se o concorrente ou se alguém começou a usar um termo que pode criar uma associação indevida com o que você faz, você tem que ir para cima, você tem que martelar. Só que aí tem um porém. Lembra por que eu falei do posicionamento antes da gente vir para cá? Porque durante todo o período, a Natália Arcuri se posicionava dessa maneira. E aí a Nath Finança apareceu e começou a se posicionar. Se no início e durante toda a jornada elas não tiveram conflito referente a isso, agora não tem mais o que se fazer. Por quê? Devido ao tempo no mercado, devido à particularidade do segmento que a gente vai falar mais para frente, não há mais como ter associação indevida. Cada consumidor, cada seguidor consegue identificar a pessoa e saber
que a Natália Arcuri é do Me Poupe e que a Natália Finanças é da empresa dela, Natália Produções e Vídeos, que hoje a gente vê mais como Nath Finanças. Essa parte do Nath Produções e Vídeos não aparece muito, essa razão social. O que aparece mais é Nath Finanças e o Nath Play. Então a gente começa a fazer essa associação. Por quê? Porque aparece o nome da pessoa. O nome não. Porque aparece o rosto da pessoa. A característica das duas aqui é porque o negócio delas carrega o rosto delas. Elas são as garotas propagandas do negócio. Então isso afasta qualquer risco de associação indevida. Do fato do cliente olhar para um e falar: eu adquiri um curso da Nath Finanças acreditando que era da Natália Arcuri. Ou eu comprei um curso lá com o pessoal do Me Poupe achando que era da Nath Finanças. Não tem como isso ocorrer por conta da particularidade e do contexto em geral, como é ofertado os produtos de ambas. Tá? Geralmente é carregado com o nome dela, geralmente vai acontecer depois de um projeto que cada uma desenvolve. Então, tem essas particularidades. E outra, é vendido nas plataformas individuais de cada uma. Então, não tem como ter esse risco. Então, aqui, nesse momento, teve esse depósito da marca Nath, e aí, no meu ponto de vista estratégico, esse foi o maior erro da equipe dela. Justamente por quê? Porque não usava, não fazia sentido. E aí, nesse momento, fazer esse depósito dessa marca não fazia sentido nenhum. Em que sentido? Porque nesse momento, Nath ia fazer a associação indevida com a Nath Finanças, porque ela era Natália Arcuri, do Me Poupe. Nas postagens, nos posts, nos podcasts, na parte publicitária que tem, tudo você observa Natália Arcuri. E se você olhar o Google Trends, cara, você pega o Google Trends, você vai ver que o termo Nath Finanças, ele só começou a ter ganho de visibilidade quando a Nath, do Nath Finanças, começou a utilizar. Lá por volta de 2019, você começa a ver a curva de crescimento. Então, antes disso, não tinha rastro. Então, a Natália Arcuri não utilizava. Então, não fazia sentido essa proteção aqui. Ela não ia trabalhar com esse termo. E se ela trabalhasse, ia causar associação indevida com a outra que já tinha uma marca registrada. E aí o problema é que isso não ia parar no INPI, porque o INPI não é onde a gente lida com esse tipo de situação. Isso vai para a justiça. O judiciário teria que analisar esse caso. Então, ia se levar para lá e aí, nesse momento, ia ser avaliado. Quanto tempo você utiliza o termo Nath, Natália Arcuri? A gente nunca usou, ia começar a usar agora. Aí ia dar um problema, porque ela tinha um posicionamento claro por mais de 10 anos, e aí a outra começou a usar e por conta disso ela ia voltar. Aí não faz sentido, tá? Estrategicamente é um posicionamento que não faz sentido, tá bom? Então isso aqui é uma coisa que me chamou muita atenção na hora que eu estava ouvindo os áudios, quando eu vi o relato de cada uma, e fora os comentários, o pessoal falando ali, ficou algo não batia. E aí quando a gente vai analisar, ver que a estratégia tinha algo que estava pecando. Depois disso, a gente teve aqui um outro depósito feito pela Nath Finanças e foi indeferido. Foi indeferido justamente por quê? Por conta da existência dessa marca aqui. Ela apresentou recurso, tal, e tudo mais, e também foi indeferido por quê? Porque nesse momento aqui, o depósito foi feito como pessoa jurídica e aqui foi feito como pessoa física. E aí deu conflito, porque o INPI entende que são duas pessoas diferentes. Então a pessoa jurídica é diferente da pessoa física. E aí por conta disso dá conflito, ele vai indeferir. Tanto é que ela fez a transferência de titularidade e apresentou recurso e agora vai provavelmente conseguir essa daqui posteriormente, tá? Só que aí é a mesma questão. Ela não é Nath, ela é Nath Finanças. Entende? Isso que fica delicado. Por isso que você, como empreendedor, você tem que ter um cuidado com essa questão de confusão e associação indevida. Não vá na ideia de seguidor, porque seguidor, você olha lá nos comentários, em ambos os vídeos, o seguidor de cada uma chama ela carinhosamente de Nath, só que não é a forma como ela se posiciona no mercado. E o fato do seu consumidor te chamar de Nath não teria problema se não tivesse no mesmo segmento uma outra pessoa usando aquele termo.
ou tendo um nome muito parecido, que você tem ciência que pode causar confusão. Porque aí a gente entra naquela seara de que se as duas não se conhecessem, aí a gente poderia até falar, não, foi um descuido e tudo mais. Mas no momento em que você já tem ciência da existência do outro, você tem que ter uma cautela muito maior no uso das expressões, porque se você sabe que o seu concorrente utiliza aquela expressão e você tenta registrar ou você usa algo próximo, você está se arriscando a tomar um processo, que não é um processo no INPI, não é nada no INPI, isso vai para a justiça. E não é perseguição, não vai ser perseguição, tá? Em ambos os casos, não vai ser perseguição. É o jogo, é os negócios. Você vai proteger o seu ativo. Se alguém está se associando indevidamente, você vai ter que fazer algum tipo de ação ali. E aí, na sequência, a gente tem o depósito da marca NatPlay, primeiramente na classe 41, e foi concedida. Não teve nada. Não teve oposição, não teve pedido de nulidade, mas quando depositou na classe 38 e 35, opa, por que teve oposição? E por que teve oposição sem um pedido de nulidade no outro na classe 41? Porque é aquela questão, são segmentos próximos de atuação. Apesar das especificações que colocaram ali ser um pouco estranhas porque elas fazem, elas estão no mesmo segmento, ok? Então, tem conflito e deveria ser uma coisa feita de forma conjunta. Porque não adianta você faz oposição a uma classe, mas você deixa a pessoa ter a marca em vigor em outra. Porque aí você tem marca em vigor em uma, ela tem em outra. Vocês vão ficar usando no mercado. E vai dar problema. Lembre-se, registro de marca é ter exclusividade. Se você não for ter exclusividade, nem faça. Se o seu concorrente direto tem um registro em uma classe e você tem na outra, cara, é o pior cenário do mundo. Porque os dois vão poder ficar usando. E aí aquela questão, mas eu tenho uma marca. Aí você tem que olhar para que ela está solicitando. Quais são as atividades que estão associadas àquela proteção. Porque se ela utilizar sem ser naquelas especialidades, você pode notificar. E a mesma coisa ocorre de forma contrária. E aí se você fez uma proteção numa classe que não protege o seu negócio, você vai tomar ferro na justiça. Porque a pessoa vai te acionar e você não tem como se defender. Ah, não, juiz, eu tenho aqui, ó, o meu certificado de proteção está aqui, eu tenho minha proteção. Aí ele vai olhar as atividades, vai ver, poxa, você, né, vou dar um exemplo que ocorreu. O cara era barbeiro e fizeram a proteção dele como consultor de imagem, na classe 45. Ele devia estar na classe 44. E aí, quando ele chegou para a gente poder analisar, eu falei, poxa, você vai ter um registro, mas que não vai proteger a sua marca em nada, tá? Então, é uma coisa que não faz sentido. Você tem que colocar a proteção de acordo com o seu negócio, ok? E aí, nesse caso aqui, teve aqui o depósito da marca NatPlay, teve a oposição, e aí ela foi para as redes sociais falar sobre aquilo, só que é aquela questão que eu falei no início. Oposição é um direito de outras pessoas fazerem. Se ela não questionou o outro pedido, cara, ele te deu pano na manga para na sua manifestação você mostrar tudo isso. Não precisava ir para as redes sociais. O INPI não olha as redes sociais. Quem vai analisar o caso é o INPI, não são seus seguidores. Lembre-se, os seus seguidores não estão nem aí se sua marca está registrada ou não, tá? Então, quem vai analisar é o INPI. E o INPI, ele já está com dificuldade para fazer análise. Imagina se ele fosse olhar redes sociais para poder embasar isso, para poder fazer análise. Vamos ver o que o seguidor de cada uma falou, porque com base nisso a gente vai ter uma decisão. Não adianta ir para as redes sociais. É no INPI. Se ela fez oposição, se a pessoa fez oposição no seu caso, no processo de vocês, o INPI vai te notificar, você vai ter 60 dias para se manifestar. Faz parte do jogo. Sabendo disso, não precisaria ter ocorrido aquele desgaste, tá? Que acabou em grandes visualizações, tá? Estrategicamente, para o lado do marketing, funcionou. Para o lado estratégico de relacionamento ali, quebra um pouco, mas deu grande engajamento, deu muito clique, deu muita visualização, deu uma hypada no nome das duas, ok. Mas, olhando aqui para a questão de processo, não interfere em nada, tá? Por quê? O que ocorre aqui fez aquele pedido lá de desistência, e o INPI vai aceitar ou não? Também tem isso. Porque muitas vezes você pede desistência e o INPI não aceita, não. Você fez oposição aqui,
tem algum assunto relevante. Vou notificar, a pessoa vai se manifestar. E pode ocorrer isso. Ah, André, você está tirando isso da sua cabeça? Não. Porque ocorreu isso no processo de nulidade. A pessoa alegou coisas infundadas, entramos em contato, a pessoa fez uma retratação e o NPI falou, não, a gente vai analisar de qualquer maneira. Notificou para se manifestar. E aí a pessoa teve que se manifestar de qualquer forma. E aí é aquela questão, quem vai analisar isso é o NPI, compete a ele. Ah, mas se a treta estiver muito grande, aí, cara, larga o INPI e vai para o judiciário, tá? Vai para o judiciário. O INPI vai ver coisas administrativas. Se a coisa for para o lado da concorrência desleal ou associação indevida causando problema na percepção do consumidor, causando risco na área de consumo, cara, corre para o judiciário. Não perca tempo mandando direct, não perca tempo mandando WhatsApp, não perca tempo esperando o advogado da outra parte responder. Porque o pessoal é moroso, eles vão te enrolar. Dependendo do caso, o pessoal vai te colocar ali na água morna e vai deixar rolar. É aquela questão, se tá batendo no calcanhar ali da perda financeira, é justiça, tá? Então aqui no INPI vai ver só coisas administrativas, coisas mais leves, tá? Então nesse caso aqui, teve oposição, qual dúvidas que surgem, qual questionamentos que surgem? Por que não foi feito pedido de nulidades na classe 41? Já que foi feita as oposições na classe 38 e 35, tá? Isso é um questionamento muito interessante que deveria ter feito. E aí, quando a gente vê que não teve e teve a desistência das oposições, você vê que esse pedido aqui foi desnecessário. Não fazia sentido nenhum ter. E aí, justamente aquele ponto. Para que eu vou fazer um pedido se eu não for fazer proteção, se eu não for defender ele depois? Para que ele não seja diluído. Para que outras pessoas não venham a usar variações ou jeitinhos ali para tentar encaixar algo que possa prejudicar a minha atuação no futuro. Porque, vamos lá, estrategicamente, a Nath Finanças, ela é mais estratégica. Porque ela meteu aqui, ó, Nath Estudanças, Nath Empreende e Nath Investe. Só que aí eu quero ver se agora ela vai ter o mesmo posicionamento que ela falou. Ah, a pessoa está me perseguindo, porque ela vai ter que proteger essas variações. E aí apareceu uma que está em andamento, que é Nath na Festa, que é justamente também no ramo de cursos. E aí você vê a construção do nome, Nath Finanças, Nath Estudanças, Nath Empreende, Nath Investe, Nath na Festa. Se eu fizer oposição a ela, será que não estaria perseguindo ela? Entende como às vezes as nossas afirmações no futuro podem vir contra a gente porque a gente não entende as regras do jogo e às vezes vai com a emoção para as redes sociais e aí isso pode comprometer a nossa percepção de marca perante os nossos consumidores? Porque se no futuro alguém fala, olha, ela falou que a outra estava perseguindo, só que agora ela está me perseguindo, olha só aqui, ela fez oposição também. Imagina o quão desgastante isso poderia vir a ser. Isso tudo é gestão de marca, é pensar. Por isso que eu falo, você tem que pensar no que você vai proteger, o porquê você vai proteger e se você vai ter capacidade para manter essa proteção, tanto financeira quanto emocional. Porque você vai ter que notificar outras pessoas, isso é fato? Isso é fato, tá bom? Então tem uma outra marca que está em andamento, que se chama Nath na Festa. Tem uma outra também chamada Identidade 31 por Nath Lip, tá? Então, vai ter outras. E outra, a partir desse burburinho todo que ocorreu, vai surgir diversas outras marcas chamadas Nath. Vocês podem ter certeza, fique acompanhando que vocês vão ver. Porque as pessoas observam essa variação e falam, se ela fez Nath Finanças e deu certo, a outra ela fez Nath Pay e deu certo, eu vou fazer Nath, igual a outra fez Nath na Festa, Nath na marca, entende? Eu vou fazer Nath Atmosfera, né? Com um trocadilho. Então você vai começar a utilizar em vários. Então, né, você pode pegar alguém lá da astronomia e vai fazer um curso também e utilizar Nath na esfera, Nath Atmosfera, né? Faz esse trocadilho ali.
e usa esse termo que ficou na boca do povo, que ficou conhecido, que foi hypado por conta dessa treta, né? Vamos dizer, como foi apelidado. Mas uma das coisas é importante a gente observar, justamente essa questão estratégica, né? De ter uma visão de, cara, eu vou criar uma linha de produtos e vou proteger elas, ok? Nath Estudança, Nath Empreende, Nath Investe e o Nath Play. Então, dentro do Nath Play deve ter esses produtos dela, ok? Só que lá no final tem um novo pedido, Nath na classe 41 para parte de cantora. Esse aqui chama atenção. E esse daqui chama atenção por quê? Porque ele tem características de marca de defesa, porque em nenhum momento eu vi que a Nath Finanças era cantora. Ela se posicionou como uma pessoa que trabalha na área de finanças, é educadora financeira, que está focada ali em ajudar pessoas, assim como a Natália Arcuri, ajudar pessoas a serem menos endividadas, melhorarem financeiramente, né? Terem, né, esse ganho financeiro ali, se organizar, né? Então elas têm um propósito muito parecido, muito próximo. E isso também choca muito. Por isso que cada uma ter a sua identidade é importante. Por isso que o fato da Natália Arcuri manter esse nome, esse posicionamento é muito importante. Se ela tentar diminuir e utilizar o apelido Nath, isso, para fortalecer a marca dela, pode ser ruim, porque ela vai começar a competir ou a começar a ter um problema de associação com outra. Isso para quem ainda não conhece as duas profissionais. Porque a partir do momento que você começa a seguir, você já não tem essa capacidade de fazer esse tipo de confusão. Por quê? É um conteúdo, tem uma jornada de aprendizado, você começa a seguir, então ali você vai sendo educado e vai crescendo, é uma curva de aprendizagem. E no momento que você tem uma curva de aprendizagem para adquirir depois qualquer tipo de produto ou serviço, você é considerado um consumidor especializado e não mais um consumidor comum. Consumidor que vai no mercado, esbarra aqui em produtos e pega o que achar que é ali para comer. E depois dizer, poxa, peguei errado. Igual ocorre com Oreo, vai lá na parte de biscoito e você vê esse mundo de biscoito azul. E aí você não sabe qual que é qual. Né? Você vai vendo lá, ó, um mundo de biscoito azul. Não vou pegar todos porque não vai dar, porque é uma caixa que tem aqui, tem mais de 30. Tem mais, não, dá quase 30 na verdade. Tá? É um mundo de biscoito tudo azul. E isso aqui, se tiver um do lado do outro, isso causa confusão. Coisa que não ocorre aqui. E justamente por conta de valor de curso, personalidade da pessoa, forma de se comunicar, você está na plataforma ou não da pessoa, então isso afasta qualquer possibilidade de confusão, associação indevida. E aí, diante disso, qual foi a causa de tudo que ocorreu, né? A treta toda foi por conta da marca Nath Play. E por conta dessa marca Nath Play, todos esses questionamentos que eu pontuei aqui começam a surgir. E você começa a observar, poxa, ocorreu isso, mas será que ela não tinha o direito de fazer oposição? Tinha o direito de fazer oposição. Mas precisava ela ter ido para as redes sociais? Não fazia sentido, porque o NPI não vai analisar com base no que você fala nas redes sociais e que seus seguidores vão falar. Ok? Ele vai analisar com base no que está na LPI, no manual de marca e na jurisprudência que tem sobre o assunto, tá? E aí, quais são os questionamentos que vêm? Eu vou resumir aqui justamente para vocês depois reforçarem, pensarem nisso. Justamente, fez oposição no Nath Play, mas por que não fez oposição no Estudanças, no Empreende e no Investe? Porque se você parar para pensar, no Nath Empreende e no Nath Investe deveria ter tido oposição. Justamente porque são termos altamente descritivos. A Nath investe em, a Nath empreende com. Observa que isso você pode colocar numa frase e, sabendo disso, ela não tem exclusividade sobre essa expressão. É aí que começa a complicar, ok? Se você quer entender um pouco mais sobre isso aqui, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um vídeo só para a gente falar sobre isso, que eu vou trazer um case que ocorreu e que está ocorrendo comigo, que resume muito bem isso aqui. Então você comenta aqui embaixo falando que eu quero, que eu vou fazer um vídeo direcionado para isso aqui, porque é bem interessante. Outro questionamento, por que não pediu a nulidade da marca
NAT do pessoal da Me Poupe? Porque o pessoal da NAT Finanças poderia sim, olha, eu quero a nulidade dessa marca aqui, e ela tinha uma bagagem muito maior para pedir o cancelamento dessa marca, porque ela já tinha conseguido NAT Finanças. Então ela falava, olha, eu solicito o cancelamento dessa marca aqui, a nulidade desse processo, justamente por quê? Porque o meu posicionamento de mercado é NAT Finanças, enquanto da outra parte a empresa é Me Poupe e é Natália Arcuri. No momento em que ela usa o NAT, ela vai se aproximar da minha e vai fazer associação indevida, provocando aí concorrência desleal e tal, vai ter vários fatores que podem ser abordados dependendo da situação, e diante disso aqui, ela pediria o cancelamento. Se o NPI não desse, ia para a justiça. Esse pedido, pela parte do pessoal da NAT Finanças, eles deveriam ter pedido nulidade, não deveria existir. Show? Pela parte do pessoal Me Poupe, não deveria nem ter feito pedido dessa marca, porque depois disso, a porteira andou. E eles não fizeram gestão. E fizeram uma oposição, e por conta da pressão nas redes sociais, tiraram a oposição. Coisa que você também não deve fazer. Né? Porque as suas redes sociais estão falando que você deve fazer uma coisa que você vai fazer. Lembre-se, é o seu negócio, não é dos seus seguidores. E outra, muitas vezes quem está comentando no seu post não é comprador seu, então você tem que ficar atento a isso. Então, geralmente, quem paga os seus boletos não são algumas pessoas que chegam ali para te imputar um crime, te pressionar, fazer alguma coisa. Tem que estar atento a isso. Por isso que ir para as redes sociais para abrir o jogo com algumas coisas, você tem que ser de forma unilateral. Você só fala, você não recebe feedback. Olha, está acontecendo isso, isso e isso. Estou nem aí para a opinião de vocês. E eu vou lidar dessa maneira. Está faltando muito isso para as empresas hoje. A Natália Arcuri, ela fez o posicionamento dela, achei muito interessante. Olha, diante do que ocorreu, eu vim me posicionar, é isso que aconteceu. Ponto. Depois disso, vida que segue. Se quiser sentar e conversar, estou à disposição. Vida que segue, não tenho que ficar debatendo em redes sociais, porque é estratégia de negócio. Show? Por que não teve o pedido de nulidade na marca NAT Finanças? Isso também gera uma dúvida, mas devido ao que a gente viu, não era estratégico para o pessoal do Me Poupe ter a marca NAT. Porque se fosse, eles já teriam feito lá atrás. Tá? É aquela questão, só fizeram agora porque a NAT Finanças fez. Tá? Porque se fizesse sentido, tinha feito lá atrás. Como não fez, perdeu o time. É aquela questão, perdeu o time, o concorrente começou a usar, se você for atrás, fica feio. Tá? Você tem que agora pensar de uma outra forma. E quem detém a exclusividade sobre o uso desse termo, André? Do termo NAT? Ninguém. Nenhuma das duas detém o direito sobre ele. Tanto é que vai surgir outras NAT, alguma coisa nesse segmento. Como a gente viu, NAT na festa, identidade por NAT Lip, NAT Finanças, né? E se a NAT for manter aquele lá, vai ter o dela. Mas que para ela não faz sentido nenhum ter aquele registro. Tá? Só vai ter custo para ela. Foi um erro da Natália Arcuri não ter registrado o termo NAT antes. Isso aqui é interessante porque isso é com base no que está nos comentários. Eu fui pegando algumas dúvidas dessas. Justamente porque, será que foi um erro dela não ter feito esse registro ou não? Não. Ao meu ver, não. Por quê? Porque ela não usava. Para que você vai fazer proteção de um termo se você não usa como marca? Então, para ela, não fazia sentido nenhum ter o termo NAT registrado. Ela se posicionava como Natália Arcuri. E ela sempre vai se posicionar assim, ela deixou isso claro. Então, essa proteção é totalmente desnecessária, tá? Do ponto de vista estratégico. Não faz sentido nenhum. E a última dúvida, então será que a NAT Finanças vai ter o mesmo posicionamento para as marcas NAT na festa, Identidade 31 por NAT Lip e por aí vai? Porque vai surgir outras Natálias registrando o termo NAT alguma coisa? Vai. Isso é fato. Tanto Natália quanto Natan, qualquer um que precise desse termo NAT. E ele vai fazer uma variação. E por conta do que já existe, eles vão conseguir. Porque quando um termo já é utilizado por mais de um titular, ele é desgastado. Ele é considerado desgastado naquele segmento. Logo, nenhum desses titulares pode desejar que essa nova marca seja indeferida,
Justamente por quê? Porque eles já coexistem e o mercado já está acostumado com esse termo. Então ele é capaz de olhar para um, olhar para o outro e identificar diferenças e saber quem é quem, ok? Então nesse ponto aqui, eles vão ter que coexistir. Só que a gente vai acompanhar para ver se ela vai ter o mesmo posicionamento que ela julgou a outra, né? Falou, tá me perseguindo porque fez oposição. Vamos ver aqui futuramente, ok? Cenas dos próximos capítulos. E aí algumas lições que a gente pode tirar daqui. Primeiro, cara, não faça nada sob pressão, seguidores, sobre pressão do seu emocional. Cara, tô com emocional, não faça sob pressão. Senta, pense, planeje, faça da maneira que precisa ser feito para proteger o seu negócio. Lembre-se, é o seu negócio, você não está brincando, tá? Pensou em registrar uma marca, você está jogando jogo de gente grande. Não é perseguição, é negócios, ok? Afaste o seu emocional. Outra lição, faça a gestão da sua marca. Não adianta ter um registro se você não faz a proteção, se você não quer exercer a exclusividade. Se você não vai ter a coragem de notificar uma outra pessoa, você vai ter que terceirizar para que alguém faça. Porque senão, nem faça o pedido de registro de marca. Só vai ser dor de cabeça, só vai ser gasto desnecessário, ok? Essa lição aqui resume a questão de mentalidade de marca, tá? Porque ter uma marca não é para quem tem mentalidade vitimista. Justamente por quê? Porque toda ação da concorrência, ou tudo que ocorrer no mercado, você vai achar que é um ataque contra a sua pessoa. Mas não, são negócios. Vai ter vídeos que eu vou mostrar quando a gente consegue identificar que há sim uma má-fé por trás, que há sim uma ação de perseguição. Só que nesses casos, cara, você já vai para a justiça, porque aí você vai tratar sobre concorrência desleal, vai ter outros elementos que você vai poder argumentar que o NPI não julga, ok? Então, se você está pensando em registrar uma marca, mentalidade de crescimento, mentalidade de marca. Por quê? No momento que você cria uma marca, você tem um negócio por trás da marca. E por trás desse negócio tem famílias. Então sua marca é um escudo para proteger as famílias que estão atrás de você. É uma guerra, justamente se você for parar para pensar. Essa analogia. Tem gente que não gosta, mas se você observar, é uma analogia muito próxima do que ocorre. As pessoas vão para o front para proteger as famílias que estão atrás. É a mesma ideia com você, com a sua marca. Ela está na frente para proteger justamente as famílias que estão atrás dela, fazendo com que aquilo cresça. Outra lição, escolha o nome que vai te dar exclusividade. Natália Arcuri vai dar exclusividade porque direciona para uma pessoa. Nath Finanças vai dar exclusividade porque direciona para uma profissional. Reforço, quando você tem um termo, Nath, que é um diminutivo de vários nomes, Natan, Natália, Natálie e por aí vai, saiba que vai dar problema. Porque vai ter diversas pessoas utilizando variações próximas ao nome que você deseja. E você não vai poder impedir. Porque aqui a gente está falando de Nath, N-A-T-H. E a Nath, que é N-A-T-Y. E a Nath, que é N-A-T-I. Entende? Você começa a observar a quantidade de possibilidades que vai ter aqui no mercado. Então, tudo isso aqui você tem que estar atento quando você vai escolher o nome. Esse nome é um nome que você vai ter que investir bastante para você exercer uma exclusividade. Quando você se posiciona e já está no estágio em que a Nath Finanças está, é mais tranquilo. Mas para quando você está começando, você toma muita paulada porque você concorre com um monte de gente que está usando nomes muito próximos. Tanto é que se você joga no Insta, você vê aquela pancada ali de gente que tem uma pequena variação desses nomes aqui. Outro ponto, lição que a gente aprendeu. Oposição no NPI. Qualquer pessoa ou empresa pode se opor, porque é previsto em lei, está na LPI, artigo 158. Após protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 dias. Ok? Ele vai ser protocolado, exame formal concluído, aberto o prazo para oposição. 60 dias para alguém poder se opor. Então já está previsto, não é perseguição. E por último, consumidor especializado, que é justamente no perfil de consumo das duas, a gente tem uma jornada, tá? A gente tem uma jornada, tem uma curva de aprendizado, de engajamento, e isso afasta qualquer possibilidade de confusão, associação indevida, porque eu vou clicar para seguir determinado profissional,
Seguindo ele, eu vou consumir o conteúdo, vou ficar vendo ele às vezes diariamente, nos stories, nos posts, por aí vai. Quando ele fizer um lançamento ou quando a empresa dele soltar algum produto, eu vou entrar na página de venda da empresa dele ou do site dele. Então, eu entro nessa plataforma, eu entro nesse fluxo e não saio. Se eu sair e for pesquisar ali e ver outras pessoas, eu vou saber, não é essa pessoa que eu sigo, é essa. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse estudo de caso, comente aqui embaixo que gostei. E se tiver uma sugestão para análise de outra situação, comente aqui embaixo, porque nos próximos vídeos a gente vai trazer outros estudos de caso para trabalhar dessa forma, olhar vários pontos e ver o que poderia ser feito. Quero ponderar aqui uma coisa. Isto é a minha visão, não quer dizer que é a única. Outros profissionais podem olhar para a mesma situação e ter uma percepção de uma forma diferente. Isso faz parte do jogo, justamente faz parte do jogo. Então aqui eu quis compartilhar essa visão justamente porque, por conta de coisas que eu observei e que faria sentido por um caminho ou por outro. E a partir disso você utiliza, verifica isso no seu negócio, vê se faz sentido, e se fizer sentido, você internaliza para que você crie aí a sua estratégia de marca, a sua mentalidade de marca para proteger os seus ativos. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever e curtir, tá? Porque quando você se inscreve, você vai receber notificação para quando tiver as consultorias online gratuitas, para que você possa entrar ao vivo e interagir comigo, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.